E aí, galera do Conjunto Será, mais um podcast para conta. Estamos aqui mais uma vez apresentando esse podcast, contando um pouquinho da história dos moradores, empreendedores, influencers aqui do bairro, levar alegria para sua casa. Mais uma vez com o nosso aqui querido Raizinho aqui do Conjunto Ceará. Muito boa noite, meu vizinho, mais uma vez, que mora na primeira etapa, na segunda etapa, e na terceira etapa, e na quarta etapa. Morador do Conjunto Ceará, meu muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse programa de hoje, porque Esse esse daqui foi um dos programa mais pedidos. Esse foi, aqui foi tipo rapaz, assim, quando a gente abriu a diferenciado, viu? caixinha, isso aqui é esse nome aqui. Tu Eu gosta de acho que deixar o foi. pessoal curioso, né? Pra saber É, eu quem gosto, é. eu gosto, eu gosto. Ei, fique aí acompanhando esse programa que tá imperdível, viu? Pode ter certeza que vocês vão amar. Muito bom. Vamos lá, vamos mandar um abraço logo para quem ajuda a gente a fazer este programa, ajuda a realizar esse sonho que é o podcast do Conjunto Ceará Ordinário. Eu vou começar. Auristela Supermercados, está querendo comprar barato, comprar bem. Dia de fruta, dia de verdura, carne, tudo tem na Auristela Supermercados. É uma padaria muito massa na Auristela Supermercados, da loja da. Loja um, Rua Sargento Barbosa e loja 2, Coronel Fabriciano. Eles estão passando agora por uma reforma na loja um. Vai ficar linda. Recomendo vocês irem conhecer lá. Estão com muita novidade e vai ter uma chuva de preços imperdíveis para você. Pode Muito ter massa, certeza. muito massa. Auristela Supermercado, tamo junto Tamo demais. junto. Fácil Imóveis, a melhor imobiliária do Conjunto Ceará para alugar, vender. Você que quer aí fazer qualquer tipo de negociação, transação segura em relação à parte de imóveis, recomendo vocês procurar a Fácil Imóveis. Alugar, comprar e vender é com Fácil Imóveis. I Love Lingerie é o presente certo para presentear a namorada, a esposa, a amiga. I Love Lingerie. Se você está procurando aí um presente para a mulherada, siga no Instagram I Love Lingerie. Eu tenho certeza que lá eles têm o presente ideal para sua namorada. Então aí se ainda não segue, segue aí I Love Lingerie. Tamo junto demais. Tamo junto. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. É buruaca, é tapioca, é waffle, é bolo, é cappuccino, é café gourmet. Rapaz, o que você imaginar lá no Ponte da Tapioca tem as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Se você não conhece, recomendo você dar uma passadinha lá, conhecer e saborear as delícias do Ponte da Tapioca. Copiadora Central, como eu costumo dizer neste programa, Copiadora Central é o posto Ipiranga do Conjunto Ceará. Tudo que você precisa tem na Copiadora Central. Galera massa, preparada demais para lhe atender. E tudo que você precisa tem lá, desde xerox, cópia, blusa, caneca, nossas canecas também. Foi Tudo tudo, ó, tem na copiadora central, tem viu? tudo tem na Copiadora Central. Então, tá precisando do serviço lá, chega lá, a galera lhe atende muito bem, muito bem. Toda vez que eu chego lá, o atendimento é rápido, eu saio de lá sou muito satisfeito. Copiadora Central, tamo junto demais. Tamo junto. Trevo Lavacar, onde você lava seu carro e deixa seu carro novo de novo. Lá eles têm parte de polimento, estética automotiva, higienização, parte de vitrificação do seu carro. Tudo que você precisar para a estética do seu carro você encontra na Trevo Lavacar. Lá eles fazem desde a parte de lavagem de chassi, motor, parte de banco e a parte de lavagem do seu carro. Então, se você não conhece, recomendo conhecer a Trevo Lavacar. Extra Power é o nosso patrocinador caçula aqui, tá chegando demais para somar. Extra Power, muito Aí, o obrigado pela resultado da parceria. Se no garotada. seu comércio ainda não tem Extra Power, você tá perdendo. Extra Power é bom, vende rápido e vende barato. Tem diversos sabores, eu sou fã de todos aqui. Extra Power, muito obrigado pela parceria. Se o Extra Power ainda não está no seu comércio, tá perdendo. Tá perdendo, viu? E agora a gente recebendo esse convidado mais que especial. É uma honra ter ele aqui com. Rapaz, assim, pra começar com energia positiva, chave de ouro, cara muito especial. A gente tá recebendo aqui no nosso podcast. E aí, Raizinho? Vou repetir mais uma vez, firmando o compromisso que nós vamos receber pessoas do Conjunto Ceará. Não que só que seja só do Conjunto Ceará, mas esse programa Sim, vai ser voltado para esse bairro. Então é ouvir, é conversar, é bater um bate-papo muito legal com quem ajudou a construir isso aqui. isso. Isso aqui não nasceu dessa forma que você está vendo, não. Teve muita gente que suou pra caramba, gerou emprego dentro desse bairro para ajudar a construir tudo que a gente está vendo aqui. E Com você muito pode estar orgulho. nos ajudando também, compartilhando com seus amigos, nos canais. O nosso vídeo aqui, né, no YouTube, compartilhe com os amigos, dá aquele like, se inscreve, né? Nos dá uma força, porque o intuito aqui é a gente valorizar cada vez mais o nosso bairro, fazer com que o nosso bairro seja mais visto para todo mundo. Então, nada melhor do que a gente ter esse canal de comunicação aqui, direto, né, com nossos ouvintes, nossos seguidores aqui, e multiplicar cada vez mais transformar essa mensagem em cada vez mais uma multiplicação aí para vocês, né? Muito massa. Agora vamos lá? Vamos lá? Rapaz, nós estamos recebendo aqui pessoa muito querida, muito amada pelo nosso Conjunto Ceará. Meu amigo Louro! Aê! Muito bom! Ajude o Louro! Palmas, Ajude o meu Louro! produtor!
Muito bom, Rapaz, muito é bom. uma honra receber você aqui, né? Era assim, a gente tava com aquela ansiedade e tal, quando você aceitou o convite, então era uma das pessoas mais requisitadas lá. Rapaz, essa história do louro e tal, o pessoal pedia muito, então é uma honra receber você aqui no nosso podcast, meu amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos escutar sua história maravilhosa aqui e falar um pouquinho aqui da sua história para os nossos ouvintes aqui do YouTube, né? Isso. É muito fácil as pessoas falarem da gente. Agora, construir história, ela é mais pesada um pouco. Uhum. E aí, a gente que vive aqui no Conjunto Ceará e outros bairros que eu ando, que eu tenho investimento nos outros bairros também, é complicado porque as pessoas, hoje em dia, estão com uma dificuldade muito grande no sistema de mão de obra. Uhum. Porque mão de obra está ficando difícil. Agora, eu tenho muita sorte que quando me casei, ganhei uma ótima esposa e ela nos deu 3 filhos, que graças a Deus todos 3 trabalham comigo nas empresas. Todos os três estão empenhados no Então, mesmo é o negócio. mesmo negócio. É interessante porque a família é um patamar de todo o comércio da gente, é os nossos filhos. E a minha esposa é muito trabalhadeira, todo mundo conhece. A gente leva alguma pancada na vida, mas Deus dá esperança para a gente, fé que a gente faça o melhor. Muito Eu bom. sempre tentei fazer o melhor, dar de mim o melhor, porque a família é um dos patrimônios grandes que eu consegui na minha vida. E aí vem os meus clientes, que a Maria é muito maravilhoso, eles estão sempre junto com a gente, para todos os lados. Vem também os nossos patrocinadores, vem os nossos representantes comercial, que dá uma credibilidade muito grande a gente, porque a gente é muito aquilo que a gente planta. Você planta coisa boa vem. Aí você fazendo o bem vem. É verdade. Então toda vida que você faz o bem, ele retorna para você e retorna dobrado, porque essas são as coisas da vida que eu aprendi. Massa. Louro, me tira uma dúvida. Lá atrás, quando você decidiu, né, vir aqui pro Conjunto Ceará, morar aqui no Conjunto Ceará, construir toda essa sua história que você tem hoje, que você vai estar contando aqui hoje pra gente. Me conta aí, como foi? Você chegou aqui quando aqui no Conjunto Ceará? Você já vinha de uma família ou você decidiu montar do zero tudo que você tem hoje, questão do louro, né? Do mercadinho, das coisas que você tem hoje. Me conta lá atrás, voltando um pouquinho lá pra trás. Lá. Como foi você chegar aqui no Conjunto Ceará? Como foi você conhecer o Conjunto Ceará? Eu conheci meu Conto Ceará aqui da gente, porque meus pais moravam aqui na 814, e aí eu consegui, um exemplo, sair daqui para botar um comércio lá pelo Parque São José. Lá eu consegui, graças a Deus, arranjar lá minha esposa, fica nós estamos agora fazendo 40 anos de casado. E essa vida ela é muito diferenciada. Quando você pratica o bem, ele vem para você. Então, teve muitas pessoas que foram importantes na minha vida, que me deram comida quando eu não tinha o que comer, me deram comida, me deram apoio. Lá mais atrás, um exemplo, no ano de 78, 79, teve alguém que me apoiou demais, no caso de um tio meu, que para completar, ele faleceu no dia do meu aniversário. E aí é uma pancada grande, porque foi pessoas que lhe ajudou muito. Porque quando você está numa boa, todo mundo vem para você. Agora eu quero ver você com dificuldade, quem é que vai ficar perto. Que a maioria do povo não fica perto das pessoas que estão com dificuldade. Aquele período lá de casa, lá daquele incêndio que sofreu a loja, a gente tentou ajudar alguém, as pessoas conduzindo ele, botando no empreendimento meu lá, e aí não queriam mais sair. Foi obrigado a justiça botar para fora, porque o pessoal não queria mais sair de dentro. Uhum. Isso a gente Que é a fica retomada, né? decepcionado, porque a vida ela é muito cheia de altos e baixos. Hoje você está no degrau da escada embaixo e amanhã a escada ela é mais alta. Você tem que subir a escada para poder você conseguir É verdade. chegar no Isso. topo. Você chegou aqui em 78? Foi? Eu cheguei aqui em 85. Fortaleza eu cheguei em 78. Pronto, no Conjunto Ceará chegou em 85. 85. Como é que era o Conjunto Ceará nessa época? Era poucas pessoas, até para mim tirar uma casa com o Ceará, eu não pude tirar uma casa, porque eu tinha que ter comprovante de renda, ter carteira assinada. Naquela E época era naquela assim? época já eu não consegui tirar uma casa na quarta etapa, eu não consegui tirar, porque o Conjunto Ceará já era um bairro bom, né, conhecido, Sim. mas a gente tinha uma dificuldade porque o pessoal
Precisava das Das garantias. garantias e a gente sem carteira assinada, né? Que eu não tinha carteira assinada, nunca tive, né? Mas você chegou na quarta etapa primeiro, para depois ir ali para a segunda, onde você está hoje? Não, cheguei na segunda etapa. Eu vim aqui para a segunda. Uhum. Aí depois eu A etapa que continuei. estava sendo construída na época era a A quarta quarta etapa, etapa digamos estava assim. sendo construída. Eu fui atrás de tirar uma casa Ah, na que já era a quarta. última Que etapa, era a né? última que já era a etapa. última etapa. Muito Ah, bom. entendi. Aí quando o senhor conseguiu chegar no Conjunto Ceará, já foi aonde hoje funciona o Louro ali. Não, foi no V2, naquele centrinho do V2, porque lá, seu Tertuliano de Melo tinha um mercadinho, que o Conjunto Ceará de primeira ele não podia ter outros comércios, só era naqueles pontos. Uhum. V2, V4, V5, V6, V1, tudo assim, não tinha ponto. Podia botar em qualquer canto, tinha que Podia ser não, determinado. era Olha aí. determinado. Era a dinâmica dos conjuntos habitacionais da Coab, né? Era tipo assim, era tudo Tudo regrado, digamos regrado. assim. Aí você começou lá com o. Fui lá no seu Era louro, Tertuliano. era o louro Não, também? o Louro, mas era no Tertuliano de Melo, era Ah. no V2, Uhum. no centrinho. Sim. Que eu comprei as coisas de lá, né? E fiquei lá lutando lá, né? Eu já vim do Parque São José já casado, né? Aí vim aqui pra lá pra... Lá o senhor já tinha fechado o comércio lá, então, digamos Não, assim, vim de lá pra cá com uma sobrazinha que eu com tinha. um anexo, né? É, anexinho que é pra poder... Aí Entendi. você começou lá fazendo a parte toda, a sua história, para depois ir para ali para 218. 218. É 218, E né, lá? teve um senhor que me ajudou muito. O nome dele era Geraldo Souza Rodrigues. Ele me ajudou eu a comprar casa. Não é que ele tenha dado o dinheiro, que ele não deu, mas ele incentivou que eu Sim, comprasse isso é a uma casa ajuda, e tal. E ele queria, foi vender a casa até para um colega dele. Eu fui para Barra do Ceará para vender. O senhor Duarte chegou lá, o Duarte disse: Não, quero não, uma casa no Conjunto Ceará. Não, casa por 30 mil cruzeiros, eu perco 6 mil reais todo mês. Hoje em dia o preço que tá hoje aqui, hein? Eita, rapaz, eu não tive essa sorte. Os nossos pais tiveram essa sorte de comprar por 30 mil. Hoje em dia é um absurdo. Os 30 mil cruzeiros era muito dinheiro. Na época, né? É era verdade, E era é. longe, né? Tipo assim, eu vejo muita gente falar que o Conjunto Ceará até era um bairro bom, mas, tipo assim, era longe. Então, era um conjunto que Longe, estava ninguém- nascendo. Ninguém queria vir para o Conjunto Ceará. Ninguém, a maioria do povo não queria porque a distância era longa. Aqui O só tinha transporte lugar- público era difícil, então, para trabalhar fora, e todo mundo fala isso também. Pronto. Aqui só tinha aqui no V6 ali, era na farmácia do senhor Crisóstomo, primeiro, as paradas de ônibus era lá, a saída era lá. Uhum. Sim. Todo mundo Episódio falava isso. Então, que tinha que vir do centro, descer em algum lugar, Pra ia poder- andando a sair pé. andando com o Conjunto Ceará. Rapaz, que legal. Que assim, como a nossa evolução, a mudança da história do nosso bairro é rica, né? É rica de informação, de conteúdo muito bom. E Louro, e aí, para você chegar, né, fazer toda essa parte do centrinho, sair, comprou essa casa com a ajuda do incentivo, né? Desse Não a parte financeira, mas o cara realmente lhe apoiando como amigo, que realmente os verdadeiros amigos nos ajudam também com palavras, Isso. né? Então, para você comprar e estar instalado hoje, né? Você começou do lado de cá, do lado de lá, porque hoje em dia vocês têm, né, a Dois frente, lados. né? Os dois lados. Como foi Eu ali? comecei uma bodeguinha de 6,20 por 3,30 e mais um congelador que tinha um espaço lá. E morando vende lá o quê? atrás. Vende A o quê? bodegazinha comumzinha, bem pequenininha bodega. Bodega mesmo, Sim, comum, com tambor, pesando na hora para o cliente levar. sim. Na época Como é que da- era? Como é que era pesado, eram as coisas? Era pesado, Não a gente via pesava assim. Não? pesava na hora para os tambor, pesava e a gente entregava para Que o muita cliente. gente acha que já começou armarinho, digamos assim, que é a primeira parte, digamos ali, né? Não, Todo mundo acha que não, já começou armarinho do Louro, e não era. Foi uma, não. foi uma começou extensão, com né? Foi uma extensão. Extensão. Comércio E a gente pequeno. foi comprando uma casa, depois outra. Sim. Tinha alguém que falava até assim, a minha casa eu não vendo, para o Ah. Louro não. Porque eu quero comprar uma casa que fica aqui mais próximo do V2 ainda. Ah, Porque ela não queria sair de lá. Sim. Mas foi indo aí. Acabou Acabou cedendo. cedendo e deu certo. Ô, E glória. agradeço muito a Deus tudo que ele tem feito na nossa vida. Amém, amém, Amém. Aí sim, aí o pessoal ia lá, Louro, me dê 100 gramas de arroz, 100 gramas de não sei o quê. Era assim, era. Era desse jeito. E a gente enrolava, não tinha nem saco na época. A gente era enrolando, dobrando e entregando para a pessoa. Foi mesmo. É. Olha aqui, rapaz, pra você ver, né? Nessa época, os preços o pessoal fala muito, né? Que
assim, num dia tava um, Ou no outro dia subia. tava outro, era assim mesmo? Os aumentos eram grandes Como é demais. que funcionava? Porque não existia internet, não existia celular nessa época assim de. Como é que vocês ficavam sabendo? Pelo rádio? Não, é porque o sistema de aumento ele era muito grande, assim, o aumento aumentava demais as mercadorias. Uhum. Tinha o RV, tinha não sei o que tal, e os aumentos eram de um dia para o outro, já, Mas a já ia na informação que chegava fronteira. até vocês, como é que funcionava? Essa informação para chegar, A Loura, gente até você? a gente ficava muito ligado nos Jornal? armazéns. Ah, nos Os armazéns. armazéns, entrando num no outro, os pessoal avisavam a gente que a mercadoria subia, essa mercadoria vai subir, essa outra vai subir. Aí a gente ficava. Já Ah. ia, tinha que fazer um pequeno estoque ali, Porque talvez. minha mãe conta uma história mais ou menos assim, que os preços eram um, no outro dia Não, já já era mudava. outro, né? Já Antes de chegar mudava. o plano real, né? Isso era É, antes. Isso é teve, antes de chegar o plano real, teve né? um período aí do tique de leite, que o governo soltou o tique de leite. Na época do tique de leite, o tique de leite até o começo do mês era um preço. Depois ele não era outro preço, ele dobrava de preço, já Não. mudava. É Ele era mesmo. dobrando de preço todo tempo. O leite era desse jeito. Na época de. Você ia pagar, um exemplo, né? Na verdade era cruzeiro, né? Vamos Era. supor, um cruzeiro, aí no outro dia era 2 cruzeiros. 2 cruzeiros no mês, no começo do mês já virava para 2 cruzeiros. Depois era de novo para 4, todo tempo assim. Era mesmo. Era, os aumentos eram gigantes demais em relação a isso. E aí, nessa parte todinha, nessa sua construção, você foi ampliando para poder fazer aquele armarinho ali do lado. Ainda estava nessa parte do cruzeiro ou já era no plano real? Na parte da sua ampliação, que hoje em dia tem a parte da mercearia, tem a parte do armarinho, que, rapaz, tudo que você precisar aqui no Conhecerá, lá no Louro tem, né? Ajude o Louro, Tem né? no Louro. No Louro tem. Tem no... É porque é assim, a gente começa trabalhando e vai obedecendo muito aos nossos clientes, que são eles quem marcam a gente. Sim. São eles quem definem o sucesso que a gente quer chegar. Eu tenho muito isso com meus clientes tudinho. Porque os meus clientes são eles quem encaminham eu para o Sim. meu sucesso de hoje. A gente tem a família, mas tem os clientes que eles chegam para a gente e dão dica, diz alguma coisa. Tem uns clientes que lhe ajudam muito. Só em estar próximo de você ali, lhe incentivando, Sim. vai dar certo. Tem pessoas que chegavam para mim que diziam, vai dar certo, Louro, pode fazer que dá certo. E você começava a apostar e dava certo mesmo. Uhum. Quando foi que o senhor sentiu, assim, teve essa sacada de que o armarinho poderia, tipo assim, era um diferencial no Conjunto Ceará, o armarinho, porque talvez naquela época todo mundo vendia as mesmas coisas nos comércios, nas mercearias, nas bodegas, né, digamos assim. Bodega. Era, tipo assim, quando foi que o senhor sentiu que o armarinho, né, que vendesse, por exemplo, papelaria, vendesse decoração, tipo assim, era uma pegada diferente, assim, o senhor... É porque a gente, eu com a minha esposa, a gente, toda a vida, ela também, graças a Deus, ela foi muito comerciante, ela. E ela, minha esposa, Dona Branca, ela ajeitava as coisas assim, um exemplo. Sempre ela gostou dessa linha de miudeza, né? Que ela muito ativa nessa parte de comprar as miudezas, caderno, lápis, caneta, borracha, tudo ela comprava, né? Uhum. Aí a gente já misturava ali e foi crescendo, fazendo um armarinhozinho do lado e colando e foi crescendo, graças a Deus. Eu acho que é uma virada de chave no Conjunto Ceará. Acho que talvez todo comércio vendia a mesma coisa e a gente talvez não encontrasse em lugar nenhum. Porque acho que é por isso que hoje a gente ainda tem que. Não, eu tô precisando, eu vou lá no Lá no Louro, Louro, porque lá eu sei que eu vou encontrar. Eu, Né? um dia desse, eu precisei de um negócio de bingo, né? Pra poder fazer a parte, a gente encontrou lá. Foi. Rapaz, procurei, rodei, aí a gente, pá, o Louro. A gente foi lá e encontrou lá. E Em no casa, Louro- E no em Louro casa tem. tem. eu cito sempre assim, vai no Louro tem, no Louro tem. Porque é interessante quando você fica conhecido para a comunidade. Isso a gente fica muito grato, porque a comunidade acredita muito no trabalho da gente. E a gente fica feliz. Assim, né? Quando eu fui partir para outra área de comércio, partir para uma pousada, partir para um hotel, fazendo alguma coisa, a gente ficou sempre diferenciado, né? Não ficou na mesma coisa mesmo. A gente sempre tentou uma coisinha a mais, uma lojinha de ferragem. A gente sempre foi criando alguma coisa diferente. Sim, sim. E interessante também, Louro, que lá, assim, sempre quando a gente ia atrás de alguma coisa, por mais que não tivesse ou tivesse faltando, perguntava, o que que você quer? Anotava, ia atrás e depois tava lá.
Aí, ó. Ó aqui, ó. Olha aí. A cadernedazinha aqui, olha, ó. E foi assim aqui. que ele, menino, expandiu É. esse sucesso aqui no Conjunto do Ceará. Mas é isso é um diferencial, como você mesmo falou. Os clientes, né? Você saber escutar o seu cliente, né? Para essa geração que hoje está vindo, em termos de vários negócios, que como você fala assim, os clientes falava alguma coisa, hoje a gente chama o feedback, né? Que a gente recebe o feedback de um cliente e quando a gente sabe ouvir e tratar isso para o nosso negócio é muito bom. Como você tá aqui, anotava lá, o cara falava, E, aquele cliente procurou aquele dia, né? e é isso do patrimônio grande que a gente tem hoje, graças a Deus, é o nosso cliente, um dos patrimônios grandes, porque ele é quem ensina nós a negociar. É ele que ensina, ele que pede uma mercadoria, pede outra, e aí você fica ouvindo e fica anotando. Quando você vai para as compras, você tem funcionários que ajudam muito a empresa, né? Porque funcionário também ele ajuda, trata bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É. Que bom você veio aqui, tal, obrigado. Né? A gente fica muito grato quando a gente tem essa linha de pessoas ao lado da gente, né? Tanto o cliente que nem os funcionários. Que legal, que bacana. E Louro, assim, quando você foi empreender, né? Você construiu a parte do mercantilzinho, da parte do armarinho, aí veio aquele outro lado ou veio outros negócios antes, né? Porque assim, hoje em dia você tem um leque, como você mesmo falou aí, né? Você tem pousadas, tem um motel, tudo mais. A gente quer saber tudinho como foi essa expansão, como foi o seu pensamento empreendedor de ir para as outras áreas, né? Fazer a parte de distribuir a parte de renda em outros negócios, né? Como foi assim? Você foi para qual depois desse armarinho ou o armarinho veio antes? O armarinho veio colado Com o mercantil, com a mercearia, com a né? mercearia. É a época da mercearia. E eu, graças a Deus, trabalhando com a minha família, os meninos lá, isso é muito interessante, você ter a família dentro do negócio. E cada um dos meus filhos se responsabiliza por ajudar, por gostando do negócio que está fazendo, Sim. porque dificilmente tem os pais hoje que têm os filhos dentro do comércio. É. E eles dentro, eles aprendem tanto que se eu quiser sair de dentro, meus filhos, graças a Deus, já tomam de conta, né? Eu, minha esposa, quiser sair, os meninos tomam de Os conta. meninos puxaram o sangue do pai ali, forte ali, de empreender, e da mãe ali, de fazer essa parte empreendedora. desse jeito. Aí você foi para o segmento de qual? Da pousada, do motel? Porque assim, ficou muito conhecido, né, a parte do motel aqui do Louro, né? O pessoal fala ali no Gengibaú ali e tal. Motel do Louro. Motel do Louro, né? Como É foi? porque esse lado, Como foi essa ideia? a ideia do motel, eu criei mais assim, porque a gente sentiu que aqui no bairro, automaticamente não tinha, assim, uma casa Sim, assim, sim, de sim. motel e tudo, não tinha. Na época E do tendência do mercado. do mercado. Aí você foi Era os anos fazendo. 90 ali, Louro, mais ou menos. Era finalzinho Era nos anos 90, 92. Uhum. A gente já estava ligado nessa parte aí. Sim. Aí a gente foi fazendo, e foi tanto assim que a gente começou em 3 quartinhos, depois 4, foi crescendo devagarinho. A gente nunca começou nenhuma começa da gente grande, começa pequeno. Vai E construindo toda aquela construção ali com o tempo, né? Isso. E sempre com fé em Deus. Tudo Legal. ele está na frente. Pra E aí mim, Deus tá na depois do frente. motel foi qual outro empreendimento? Foi a Foi pra outro, pousada não, foi para outro motel também, lá pro lado do Zé Walter, do Zé Walter. Já foi para outro bairro, já Outro empreendeu em bairro. outro bairro. Devagarinho, né? A gente vai Sim. fazendo devagarinho, aparece uma pessoa, outra aí. Que legal, Vai bacana. dando certo, a gente vai devagarinho construindo. Muito massa. A pousada, ela é aqui também, a pousada? Era ali, né? Em frente, em cima do armarinho. Ah, sim, Aquele sim, prédio. sim, o prédiozinho lá. É, Sim, E agora é residencial. que agora é residencial, só para locação, Só né? para locação, só locação de imóvel. Que aí nesse prédio lá que teve a parte do incêndio, foi isso? mesmo, foi. Que foi um momento delicado para vocês, para Foi. familiares, mas sempre com fé em Deus que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. A gente tem Esse acontecimento foi como? Foi assim que aconteceu do incêndio? Rapaz, que no foi? incêndio, o que aconteceu lá no incêndio lá, foi a gente trabalhando e de uma hora para outra, faltando energia, quando chegou, aí um curto, uma coisa aí, estourou lá. A gente sempre trabalhando, né? A gente nunca parou de trabalhar. Sim. E no dia, isso foi véspera do Dia das Mães, né? Quando foi Dia das Mães, estava minha esposa lá com a banquinha lá, fazendo café da manhã para a comunidade, que todos os anos, graças a Deus, a gente faz. Dia Olha das aí. Mães, a gente faz
café da manhã e minha esposa estava lá. Todo dia das mães você faz isso, Faz. Não só o dia das mães, tem também o dia das Não, crianças também, né? faz Que festinha, é, bota pra pato, quem não lembra feijão. aí, não conhece, aí quem eu acho da geração, né? Da época que você tem, o Louro sempre foi um cara muito prestativo para nossa comunidade, para o nosso bairro, fazer eventos pro Dia das Crianças, né? Como o Conjunto Ceará também vem fazendo. Então, assim, é uma inspiração para o Conjunto Ceará, né? O Conjunto Ceará Ordinário. E ele faz essa distribuição aí no Dia das Crianças, pra criançada. Quem não pegou um brinquedo ainda não lembra dessa época, né? Hoje em dia, marmanjão, tudo marmanjão, mas veio o louro, peguei do louro lá, o brinquedinho lá. E sempre com o intuito de agradecer, né, a comunidade, o bairro, pelas bênçãos, né? Pelo menos. Se a gente que tem fé em Deus acreditar muito nas coisas de Deus, ela vem para você. Você faz uma diferença e Deus manda. Deus ele não promete nada a ninguém, ele dá as coisas para você. Aí, só que às vezes você não está preparado para receber. Mas quando Deus lhe dá a bênção, não esqueça nunca de ao deitar, orar, rezar, fazer suas orações, ao levantar do mesmo jeito, porque Deus é companheiro da gente direto. Amém, amém, é verdade. Muito, eu também tenho essa parte cristã muito forte, sou muito grato a Deus, que tudo que eu tenho hoje é permissão dele, e eu estou apenas aqui administrando, porque tudo é dele, né? Então, ele me concedeu a confiança de eu administrar o que é dele, É né? dele. De fazer da melhor forma possível, né? A multiplicação e também construir e ajudar outras pessoas. Eu acho que as nossas orações, elas são muito impactantes e realmente a gente quando entrega nossas orações de todo o coração a Deus, elas são atendidas. Estão atendidas. Não tenha dúvida. Se você botar Deus em primeiro lugar na sua vida, jamais vai faltar alguma coisa para você. Nunca vai faltar. Porque Ele é patrimônio total de toda a nação. Se você olhar uma historiazinha que eu gosto sempre de citar, pega uma galinhazinha com 10 pintinhos ali, pega um pinto daquele, vê se a galinha vai ficar com 9. Vai não. Ela vai no que está na tua mão. Ela vai correr atrás de ti. No caso de uma ovelha, ela pariu 2 borreguinhos, morreu um borrego, eu duvido que ela vai ficar com o vivo. Vai não. Ela vai correr atrás do que está morto e alisa e chora. Os animais eles têm um sentimento diferenciado dos seres humanos. E muito. Isso pode acreditar. Louro, tem algum, assim, dos seus empreendimentos, né, dos seus comércios, que tem aquele que foi mais difícil, ou aquele que foi, talvez, seja mais fácil? Nada é fácil, a gente sabe que nada é fácil. Mas aquele que, não, esse aqui foi mais difícil, porque, tipo assim, eu enfrentei mais dificuldade, mas graças a Deus deu certo. Qual deles aí o senhor considera que foi o mais... Pesado difícil, eu acho que é o sistema da gente gerenciar comércio. Porque hoje em dia a gente não tem muita mão de obra. Tem mão de obra, mas não tem muita mão de obra. E a qualificação da mão de obra hoje, se a gente fizer uma qualificação de mão de obra melhor, antes de botar as pessoas, a gente ganha muito com isso. Porque não é mais a gente total que atende o cliente, são nossos colaboradores. E graças a Deus a gente tem tido até muita sorte com os colaboradores da gente. O senhor tem uma Amém, média amém. assim, de cabeça quanto o senhor tem atualmente? Diretamente, indiretamente, trabalhando assim e tal. A gente tem um bocado, mais de 30 empregados total. Olha aí. Dá mais de 30 em Muito lado. bom. Que é praticamente uma família dentro do Família. negócio, né? Porque Isso. se a gente parar para pensar nas nossas atividades de trabalho, a gente passa boa parte da família do nosso trabalho com os colaboradores, né? Então, como se fosse uma família, né? Para ali, para estar conduzindo, empreendendo, fazendo tudo acontecer da melhor forma possível, né? É porque o total mesmo não dá 30 não, mas anda próximo. Mas indiretamente, diretamente dá mais ou menos essa arredondando, né? É porque aí tem família, né? Por exemplo, tem Sim. alguém que fica dependendo de alguém, né? Entendeu? Mas na faixa de 30, entre 20 e 30, graças a Deus a gente tem tido Entendi. muita sorte. E aí, para poder você entrar pro outro lado lá, para fazer essa parte, foi um dos seus últimos empreendimentos ou você já foi a parte lá de adquirir a parte do depósito, né? Que lá vende também de tudo lá que você pensar, e utensílio de ferramenta e tal. Lá tem também. Tem, mas é porque tudo é de acordo com o tempo. Você vai marcando e vai fazendo. Se você apostar muito na sua vida, nas pequenas coisinhas da vida, ela te faz uma diferença grande no amanhã. Eu apostei sempre, vai fazendo devagarinho, vai dando certo.
Sim. Porque se você for ligeiro demais, ele não presta. Mas vai devagarinho, que as coisas elas acontecem. Toda vida você bota Deus em primeiro lugar e você vai fazendo a sua parte. Se você tem uma família boa, ela vai lhe ajudando. E da época aqui, Loura, assim, das histórias do bairro, você tem alguma história para compartilhar com a gente? Assim, uma história curiosa, engraçada, que você, rapaz, essa história foi que me marcou, que me chamou muita atenção aqui nesse tempo todo que eu tenho aqui no Conjunto Ceará. Essa história que você possa compartilhar aqui. Rapaz, eu tenho assim, um exemplo. Porque quando você tem uma condição diferenciada, todo mundo está perto de você. Agora, quando você tem uma dificuldadezinha, a maioria do povo se afasta de você. E você tem que tratar bem o povo. Na época que Crisóstomo era um baluarte aqui no Conjunto Ceará, ele incentivava nas farmácias dele, nas coisas dele, trabalhando. Muita gente assim teve, que um exemplo, teve o pessoal da GG também, que São antigos o também aqui, antigo né? também no bairro. Né? Muita gente assim que a gente conhece que ajudava muito a gente. Que foi ali um dos primeiros empreendedores, grandes empreendedores daqui Isso, do bairro, né? O Crisóstomo, o pessoal fala muito que foi um grande empreendedor, fez muita coisa também, tem muita história bacana, né? Que tem. Deus o tenha ele, né? Mas que Isso. realmente tem uma história também por trás aí muito linda, né? E muito massa. E da época do Polo Do ali, do pó, São João, você lembra ali? Você lembro. gostava de ir para as quadrilhas, assistir e tal? Assisti as quadrilhas, assim. Ah, Tem também, um exemplo, um senhor que era o seu Tertuliano de Melo, que era o dono do Posto Pioneiro. sim, Ele, que o o Tertuliano. Tertuliano, É o filho agora que é de mim. Eu conheço de o mim. filho e o filho do E a filho, né? filha, Eu conheço mas, os dois. os dois. Mas é muito interessante São gente porque boa, um abraço aí pra você, Tutorino. Tá convidado a participar aqui, né, do nosso podcast, é, contar um pouquinho da história, a né? história. E esse mar, o pessoal ali, graças a Deus, onde você fez o caminho para andar, você anda sem problema. Desde que você cultive Sim. aquilo. Um exemplo. Há muitos anos atrás, um exemplo, lá no interiorzinho, aquele negócio de você comprar uma bicicletinha, hoje em dia ninguém não fala mais, mas uma bicicletinha, Naquela naquela época, época era muita coisa. E tem alguém, cargueirinha, né? cargueirinha, Monark. Monarquezinha, Rolé 70, Ó, aquele todo eu sou da Rolé 70 ainda, botando água no rio para poder pagar uma bicicleta. Muito os interessante canal aquilo. já era assim da época, já veio depois da reforma dos Eu, canais. a- não, eu é porque aí quando eu cheguei no Conjunto Ceará Hum, já tava bem conectado sim, os canais, as coisas já tava já, né? já. Legal, bacana. E aí, sim, você ia assistir lá no Polo, lá as quadrilhas, gostava. Gostava, Saudade, né? saudade daquelas festas bonitas lá do Polo que tinha que é muito interessante aonde você se sente feliz. Você vai para um ambiente daquele que você se sente feliz, com aquelas quadrilhas, o pessoal brincando, é interessante. Desde que você se sinta feliz no canto onde você esteja. Tu ia, Raizinho, E também? era Tu festa ia? de família, né? Tu Eu ia? ia como Imagina. criança, cara. Gostava também? Era bom Gostava demais. demais. Rapaz, é bom. Eu lembro das quadrilhas que tinha, paz, assim, era muito bonito, assim, as festas, as bandas. Rapaz, eu ficava encantado ali com vinha de gente de todo canto. Eu acho que o do São João, antes de ter o do Maracanaú, do Conjunto No Ceará Ceará, já. né, era um dos melhores aqui da região dos eventos que tinha aqui, né? Vinha quadrilha de muitos cantos aí Era, o dançar, né? Ceará sempre foi referência Sempre foi referência. nesse ponto. Demais. Aí, Louro, vamos voltar. Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás. Novamente, Certo. vou voltar lá no incêndio. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Que aconteceu um fato inusitado com você também, né? Logo ali naquela mesma época do incêndio Certo. do Louro, né? Tipo assim, a história do rapaz que ele devolveu o roubo da. O roubo não, na verdade, a perda A perda da da carteira. carteira, né? Assim, conta um pouquinho para o nosso público como foi que aconteceu assim, essa experiência. É muito gratificante porque, um exemplo, quando eu perdi a minha carteira, que o rapaz encontrou, eu já fui atrás dele e não consegui falar mais com ele, que eu não conseguia ver, porque ele era morador de rua. E o Era bom, eu perdi no no centro, centro da cidade. ali Tinha na Praça da acontecido já a Estação. fatalidade do incêndio, né? Aí Já você tinha tava meio passado. triste com as coisas e tal, Pronto. tudo mais. Aí Deus pega e manda um cara daquele, que o cara lá, ele estava morando na rua e tudo, e pegar minha carteira e me devolver. E o que eu achei melhor
foi o abraço de um cara que estava diferenciado, porque ele morava na rua, né? E a gente abraçar o cara e o cara gostar da gente. É tanto que eu já fui atrás de ajudar ele lá e não consegui mais falar com ele, porque eu não sei, porque morador de rua assim, não consegui Nunca pegar tá no mais. mesmo lugar, né? Também Mas assisti foi algo isso. que lhe marcou, né? Que Marcou foi na minha vida. porque realmente, assim, de quem a gente menos espera, vem a ajuda, Me né? ajuda, é a Porque ajuda você dessa. passando por uma dificuldade para quem tá em casa entender um Uhum. pouco, a gente tava antes dos bastidores aqui, né? O Lulu contou essa história. E aí houve a fatalidade, né, do incêndio, né, nos residenciais dele lá, no Louro. E aí ele já triste, abalado, né, com tudo isso que tinha acontecido e acabou deixando a carteira cair, né? Caiu a carteira cheia de dinheiro. E um morador de rua encontrou a carteira, E né? foi E devolver. devolveu a ele. Então, assim, de quem menos a pessoa poderia esperar, a honestidade, né? É É. com quem você realmente pode contar, né? E Deus nos Isso. surpreende nos pequenos, né? Nos Nas pequenas pequenos. coisas, Às né? vezes é porque as pessoas talvez tenham preconceito com a pessoa que mora na rua, só que a É, gente não sabe qual é a consequência da vida dela, do que aconteceu, por que ela tá naquela situação, né? A gente sabe que teve muita gente que até por escolha, por vício, por isso. droga, por álcool, mas tem muita gente que não necessariamente está na rua, tipo, se deu uma consequência na Porque, vida, da teve vida. problemas familiares, problemas psicológicos, né? Até gente que se perdeu, talvez, os familiares. Então, acho mais ou Tem, menos algu- isso. isso. Tem alguma coisa que às vezes eu faço quando eu pego alguma criança com furto, alguma coisa na loja, eu Uhum, procuro um exemplo. Pai, tiver fardado, eu procuro o colégio para uhum, poder entregar, para comunicar aos pais, que às vezes a criança fez um negócio daquele, foi nem porque quisesse. Às uhum. vezes é por uma necessidade, às vezes é. E a É, Às pessoa, vezes tá com os ah, amiguinhos os ali, quer amiguinhos, alguma uma má coisa, né? e influência, né? sempre É. influência. E essas coisas assim marcam a gente porque teve pessoas hoje que foi falar comigo e agradecer por Uhum, eu ter feito aquilo com ele, levado até o pai dele. uhum. Entendeu? Eu já recebi. Inclusive foi hoje que o rapaz passou e falou comigo e Olha agradeceu. aí. Na época quando ele Agradeceu. era E é pequeno, pequeno, a agora já lição de rapaz. moral que você deu, que deu Uhum. nele, Ele fez com foi. que ele realmente Viesse virasse hoje. homem, hoje, assim, um E, cara realmente bem, assim, né, de e é verdade, que tenha verdade. gratidão por você, né, pelo que É, você fez, né? É. Que, não, isso é interessante, que até como você reage a esse tipo de pequenas coisas, né, que assim, a gente aqui o que quer dizer, que o Louro soube contornar, né, essa essa situação que dificuldade. aconteceu do furto, de pequenas coisas de menino, né, de criança, e hoje em dia o rapaz já foi lá, hoje em dia agradeceu pelo como a forma que ele contornou, e Isso. realmente assim, a gente tem que ter sabedoria, né, para Sabedoria. poder conduzir Sabedoria. essas coisas, né, Louro? Tem que pedir muita sabedoria a Deus, porque se pedir força, Deus vai lhe dar força, mas você pode bater nas pessoas. E Uhum. se pedir sabedoria, fica diferente. Você com sabedoria, você sabe definir as coisas da vida. É isso mesmo. É, Ah, é obrigado. um cara diferenciado demais, rapaz. Rapaz, muito esperado, muito bom, viu, Lolo? É isso É, aí. A gente realmente, assim, pedir sabedoria para Pai do Céu que a gente possa conduzir da melhor maneira a nossa vida, né? nossa vida. Isso me lembra da história de Salomão, né? Salomão. Salomão podia pedir o que fosse e pediu sabedoria, Sabedoria, né? me dê sabedoria, Senhor. É, amém, amém. É isso É, aí. E aí, Raizinho, tem aí, obrigado. E aí? conduzir aqui, mas A gente já pode, já ainda tem mais algum aí? Tá bom. fazer assim, Louro, lá hoje em dia tem um leque, né, de tanto na parte do armarinho, como da parte da mercearia, né, e da parte lá porque assim, tentar Daí, entender, tudo é louro ou tem o louro depósito, o louro armarinho, o louro, como é que é? todo mundo só sabe chamar o louro. Vai pro Eu louro. pelo menos eu faço no louro. Vai Se lá for no do outro lado, louro. eu falo no louro. Se for Vai do outro no, lado, é no louro. aonde for é no louro. Todo mundo fala do louro. Aí, mas existe o nome, assim, pra gente tentar aqui, É, pro não, povo de aqui é casa só o que tem louro mesmo. curiosidade, É só o louro mesmo. é só o Chegou no louro. Conto Ceará, perguntou onde é o louro, quem é o louro, todo mundo sabe. É, Que a todo gente mundo sabe. trata bem as pessoas, Sim. né? E é um dos patrimônios grandes que a gente tem, nossos clientes, né? Que ele é quem. E como é que você faz para poder administrar tudo aquilo ali e tal, tudo mais, por exemplo? Além dos filhos lhe ajudando, né? Mas você saber o que tem, o que tá faltando, porque é um mundo. Rapaz, eu já entrei nos dois lá, é um mundo de opções que a gente tem lá. Desde a lanterna pra pilha, pra não sei o que, pra motor de jardinagem, pra isso. Rapaz, do outro lado tem. Um dia desse que eu vi lá, fita de parte de tirar os carros de atoleiro. Carro de atoleiro, Tem também tem, lá. filho.
Porque é interessante é você ouvir muito o seu cliente. Porque a gente trabalha com a necessidade do povo. O cliente pede, você já nota. Alguém pediu hoje, já estou aqui notando para poder trazer do centro a mercadoria. Quando o cliente pede, a gente já vai atrás, que é para poder valorizar o cliente, que é para quando ele chegar já ter o produto. Olha aí. A E gente não deixar faltar, né? deixar faltar que a mercadoria mais cara que eu vendo é aquela que eu não tenho, que ela fica cara. Uhum. Mercadoria que eu não tenho, ela é cara. Olha, eu Agora, ainda tem bolão, viu? a mercadoria mais cara é aquela que eu não tenho. Se eu tiver, ela não é cara. Verdade, é verdade. Que massa, que bacana, viu, Louro? E é isso, eu acho que assim, é um patrimônio aqui do Conjunto Ceará, todo mundo conhece, né? Já passou, ou então já ouviu falar, né, da sua história aí. E, Louro, deixa uma curiosidade aqui, né? Uma pergunta aqui, minha aqui, pessoal. Rapaz, você não pensou em entrar na política, não? Que você é mais conhecido aqui no Conjunto Ceará do que eu acho qualquer outra pessoa, né? Nunca pensou, nunca teve um Nunca convite, recebeu não? esse convite, não. O Raizinho nunca foi lá, não, com essa. Vamos botar você na. A política não. Vou botar seu Política nome não. aqui. Mas já se viu algum convite já? Não, é porque o pessoal fala, mas eu nunca tive interesse. Porque teve Política interesse de ir não. nessa parte, prefere Não. mesmo só ali O ficar nos bastidores do o trabalho. Trabalhar, que é coisa interessante. Sim. Falar em político, num período aí, no ano de 78, eu tive uma ajuda muito grande de um deputado estadual chamado Antônio Jacó. Sim. Ele me ajudou muito pagando o colégio, que todo mês eu ia lá pegar o dinheiro lá com ele, do meu colégio que eu estudava lá no centro da cidade, do Colégio João Ponte. E aí o deputado estadual Antônio Jacó, ele me ajudou muito nessa parte de pagar o meu colégio. É? Eu não esqueço. E ele vive até hoje? Eu creio que sim, que ele é lá do lado de Redenção, daquele lado lá. Um abraço você que tá assistindo, Jacó, né? Já mandar um Antônio abraço pra Jacó. ele. Vai que chega até ele lá. É, Rapaz, aqui o nosso canal aqui, ele é pra mais de 68 países aí, pro mundo todo, viu? Mundo todo. Quem sabe aí, o pessoal lá de fora tá assistindo aí, conhecendo um pouquinho da história. Pensa, pai, o Louro, vou conhecer o Louro. Quando eu for lá no Conjunto Ceará, vou conhecer o Louro. É o ponto de referência. É um ponto de referência. Já saber que no Conjunto Ceará tem um Louro, já sabe que tá em boas mãos. Ai, obrigado aí. Mas é isso, ó. A gente tem um quadro aqui, Louro, que é chamado Como Eu Não Como e Batatinha no Pó, certo? Que é como você traria um convidado, certo? Para saborear essas delícias aí, que é patrimônio também do nosso Conjunto Ceará, né? Então a gente tem alguns nomes que a gente colocou, dizendo que você vinha aqui pro nosso podcast, as pessoas, rapaz, pergunta a ele se ele levaria essa pessoa, né? Para poder conhecer a nossa batatinha. E aí, quer puxar, Raí, aí? Mas antes disso, vamos para os nossos amigos, Sim, patrocinadores, pronto, é nosso que ajudam a que nos construir ajuda esse a construir programa. esse programa. Loura, a gente tem, né, toda uma galera que tem nos ajudado, que vem contribuindo, né, para toda essa estrutura aqui com os bastidores, né, o nosso produtor Elton, tem também o Bruno, né, que nos ajuda a produzir esse conteúdo, e os patrocinadores é um deles que nos ajuda a produzir, né, financeiramente nessa essa parte. Então, queria começar com a Auristela Supermercado, onde você encontra os melhores preços aqui do Conjunto Ceará. Lá você encontra hortifruti, carne, verdura, tudo que você imaginar lá na Auristela Supermercado. Eles têm uma padaria deliciosa também e estão com a expansão que vão inaugurar em breve, que vão fazer uma festa linda com preços baixos aqui no Conjunto Ceará. Então, prepara a data, já reserva aí na agenda para você conhecer a nova Auristela Supermercado. Muito bom. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel aqui no Conjunto Ceará, qualquer lugar de Fortaleza. Conta com a Faça Imóveis. Eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito. Ele tem uma equipe preparada para lhe atender, sabe de tudo, manja de tudo de imóveis. Então tem muita gente perguntando, como é que eu faço para morar no Conjunto Ceará? Onde é que tem casa? Não sei o quê. Eu quero alugar, quero comprar, quero vender. Conta com a Faça Imóveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento lá. A galera é preparada demais. Faça Imóveis. Tamo junto sempre. I Love Lingerie é onde você presenteia sua mulher com elegância, com estilo, com aquela lingerie de primeira linha. I Love Lingerie. Você quer presentear, deixar sua mulher feliz? Entre em contato com a I Love Lingerie, que eu garanto que você vai dar um melhor presente para ela, né? No caso, só tem a 01 e só fala da 01. Raí que fala 01, 02, 03 é ele, viu? Um abraço aí Você não pode não, mas pra eu posso galera falar, da I né? Love Lingerie. Eu posso falar.
Ponte da Tapioca, sou fã demais, suspeito pra falar do Ponte da Tapioca, porque lá eu gosto do pão, do café, do bolo da tapioca, da bruaca, eu gosto de tudo que tem no Ponte da Tapioca, sou fã demais. Se você ainda não conhece o Ponte da Tapioca, ele fica ali na Avenida Alandes Maria, quase na Avenida G, né, ali. Número 380. Pronto, Um abraço pro meu amigo João Ponte da Paulo. Tapioca, satisfeito demais. E se você ainda não é seguidor do Ponte da Tapioca, segue eles aí no Instagram. Copiadora Central, onde você tem o Posto Ipiranga na Copiadora Central, que tudo lá tem, certo? Né? Aquela famosa propaganda, rapaz, tudo tem no Posto Ipiranga, então na Copiadora Central lá tem, em termos de impressão, caneca fazer parte de caneca, parte a laser, gravação a laser, garrafinha, porta-retrato, foto 3x4, impressão offset, tudo que você imaginar de gráfica no Conjunto Ceará, você encontra na Copiadora Central. Envelopamento, fachadas, né, de estruturas de loja, tudo que você imaginar é na Copiadora Central. Recomendo vocês conhecer e fazer orçamento com a Copiadora Central. Um abraço, meu amigo Britinho. Tamo junto. Trevo Lavicar, sou fã demais, suspeito também pra falar da Trevo Lavicar, porque eu só levo meu carro lá. Eu ando Ford Casinha aqui pra todo canto desse Conjunto do Ceará, mas quem cuida do meu Ford Ka é a Trevo Lavicar, sou fã demais. Limpeza automotiva, chassi, motor, tudo tá Trevo Lavicar faz. Tudo que você imaginar com estética automotiva é na Trevo Lavicar. E Extra Power, o energético que deixa você ligado. Recomendo vocês saborear e experimentar aí nos melhores supermercados aqui de Fortaleza e em todo o Ceará. Extra Power é para você, ó, que quer ter aquele energético na palma da mão com gostinho de quero mais. Muito bom, agora sim. E agora sim, vamos lá. Vamos pro primeiro? Vamos pro primeiro. Vou botar aqui o primeiro aqui. Se você, Louro, convidaria para saborear, né, uma deliciosa batatinha com o Ivan e a Dona Fátima do Mercantil Fonseca, naquela época, quando eles começou junto com você ali e tal, a história, né, já teve mudança, mas você chamaria? Na hora, sou Ivan Cambuça de Queiroz, Dona Fátima, gente muito boa, e é do meu tempo mesmo, graças a Deus. São pessoas que Que levaria pro resto da vida, né? É porque você não esquece as pessoas que estão perto de você. É verdade. Muito bom, Um muito abraço aí. Saborear a deliciosa batatinha, né? Muito bom. Louro, o povo quer saber, o senhor levaria para comer batatinha no nosso polo de lazer? Ciro Gomes foi prefeito, ajudou a construir o Conjunto Ceará, né? O senhor levaria, assim, não até pelo político, mas pela pessoa que ajudou a construir tudo que a gente vive hoje aqui. Sim, tranquilo, porque Ciro Gomes é uma pessoa que marcou muito aqui no Conjunto Ceará. Graças a Deus. Ele que teve a ideia da parte de idealizar esse conjunto habitacional aqui, Isso, né? isso. E ajudou, muita gente também fala, muita questão da parte da história dele, questão da parte dos registros, da parte da Coab, né? Muito legal. Olha, Ciro, você está convidado, viu? O Ciro tem coisa de dar entrevistas polêmicas nos podcasts. Você está convidado a participar aqui do nosso podcast aqui, certo? Se sinta convidado. Que independente da polarização política, o Ciro Gomes é uma pessoa que ajudou a construir o Ceará, isso é um fato. Isso. Então ele vai ser sempre lembrado no nosso podcast. Contar histórias, né? Como foi essa ideia de idealizar o Conjunto Ceará, né? Pra gente conhecer um pouco mais, né? Você convidaria a Tia Irinete do Colégio Evandro para comer o batatinha no polo? Na hora, a Tia Irinete é conhecida, rapaz. Aqui no Conjunto Ceará é um dos patrimônios do Conjunto Ceará. Também, né? Também, graças a Deus. A Tia Irinete Quem veio aqui foi o filho dela, o Robson, contou um pouquinho da história deles e tal, tudo mais. Coisa boa, né? Eu fico feliz. Ele veio aqui, tá convidado também, Tirinete, já tinha estendido convite a ele, ao Robson, né? Isso. E aí ele veio contar um pouquinho da história do colégio, foi muito bacana. Então, Tirinete, o Louro disse que lhe chamaria com certeza, né, para você comer a batatinha no polo. Isso. Louro, você convidaria Tasso Gereissati também, um político que ajudou a construir tudo isso aqui? Não tenho nada contra ele, não. Graças a Deus, né? É um grande político, eu não tenho problema, não. Se ele quiser vir comer uma batatinha aqui no Polo mais a gente, dá humildade, né? Porque a gente tem que ser humilde, né? Vamos lá, daí. Seu Crisóstomo. Seu Crisóstomo é das antigas, né? Ele faleceu, né? Mas a história dele é de forma simbólica, né? Não convidar, né? Mas de forma simbólica, senhor. Simbólica, sim, porque ele... Inclusive, fui até pro enterro dele, que foi aqui no Antônio de Ouro. A gente fez uma homenagem lá, postou também o negócio lá na página lá. Muita gente falava muito bem dele e das bem
ações que ele já fez aqui no nosso bairro, né? A farmácia Crisóstomo, muito conhecida, né? Eu cresci ouvindo dizer que o Crisóstomo era o médico do pobre, né? É, Então a gente tinha a solução de todas as doenças no balcão da farmácia Crisóstomo. Pois é. Não, Eu também. boas lembranças aí, seu Crisóstomo, que Deus o tenha, abençoe, né? E vamos pro próximo quadro? Vamos lá, meu produtor. Vai, Raí, explica aí. Puxão de orelha. Louro, a gente tem esse quadro aqui que a gente chama. Muita gente, quando a gente coloca até o nome, pensa que é uma coisa polêmica, né? Na verdade, é como diz o cearense. A gente precisa dar um puxão de orelha, a gente precisa corrigir alguma coisa, dar uma dica para alguém, uma instituição, uma pessoa pública. Tipo assim, se o senhor pudesse deixar aqui no nosso podcast, dar um puxão de orelha em alguém hoje, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, em que o senhor daria assim, um puxão de orelha para dar uma correção, né? Como diz assim. Tem uma figura que o senhor poderia citar pra gente aqui? Porque o ramo da política ele é um negócio muito sério. A gente tem que ter muito cuidado para Uhum, a gente apontar defeitos de político. A gente sempre, eu não puxaria a orelha de ninguém, porque uhum, quando eu estou puxando a dele, isso é igual uma escada. Vamos puxar a orelha da pessoa, é igual subir numa escada. Você só pode subir de degrau em degrau. E para puxar num, tem que puxar no outro, aí você é melhor você gostar de todo mundo que fica perto de você, uhum. sendo político ou não. Eu tenho esse negócio comigo, é gostar de todas as pessoas que ficam, os políticos, tudo, eu não tenho. Mas hoje em dia, um puxão de orelha que, na verdade, é como se fosse uma forma de uma crítica construtiva, né? Para o nosso bairro, por exemplo. As pessoas que jogam lixo, porque a gente sabe que tem uma parcela de moradores que fazem essa parte errada, né? Nem todos vão estar ali sempre fazendo a forma correta, mas acaba pecando, né? Por conta de alguma negligência do poder público, ou por conta da falta de educação, né? Então esse puxão de orelha ele vai mais nesse sentido de você alertar a pessoa sobre algo que ela possa melhorar, né? Sobre o que ela possa construir. Pegar o seu lixozinho todos os dias, que um dia ou outro não, passa o carro, você botar ele no ponto que é para poder o pessoal pegar. Entendeu? Botar na sacolazinha, essas coisinhas assim. Sempre eu faço. Aqui lá, lá na minha loja, toda a vida que o carro do lixo passa, o lixo lá de casa está pronto. E eu tenho uns moradores lá, tem um cantinho do lixo, que aí eles botam lá e a gente bota dentro do saco, que é para na hora que o carro passar não ter perda de Entendi. tempo nem nada. Se tá no ponto, já fica no ponto de pegar e o lixeiro agradece. Muito Então, bom. pronto, Se então, cada um puxão de fizer a orelha, sua faz a parte, sua né? parte. Já dá muito certo, É muito certo. verdade, verdade. E o próximo quadro? A gente tem um quadro também da mesma forma, né? Que a gente dá aquele puxão, aquela crítica construtiva, né? Para a pessoa, como você fez agora, que possa orientar a pessoa a ser melhor. A gente também tem a parte de a gente elogiar, né? O selo do CC Ordinário, como se fosse você dando um elogio para uma pessoa aqui no bairro, uma autoridade, quem você quiser, certo? Quem você quiser. Eu vou usar o exemplo Deixar o aqui. nome, né? Vou usar o exemplo aqui do Robson. Ele deu para a mãe dele, né? Que é sobre a Tirinete, uma referência para ele, que cresceu, construiu o Colégio Evandro, né? Junto com toda aquela estrutura, ensinou muitos alunos. Então ele falou que ele daria o selo do Conjunto Ceará Ordinário para essa pessoa como autoridade, né? Aqui no nosso bairro. Para quem você daria esse selo? Eu daria o selo, tranquilo, sem medo de errar, para minha esposa. Eita! Muito bom. Aí tem que aprender com o Louro, viu? O cara é romântico, rapaz. O cara é romântico demais. Rapaz, já dá o selo. Fala aí, por favor, esconde aí. É porque quando eu casei com a minha esposa, eu não casei só com ela, não. Eu casei com a família dela todinha. É o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, porque esse lado da vida da gente é muito aquilo que você plantou lá atrás. Sim. Como você ter respeito pelas pessoas, as pessoas lhe respeitarem. Esse lado da vida é um diferencial grande quando você tem respeito ao próximo, principalmente o próximo dentro de casa. Que às vezes eu vejo a maioria do povo criticando, mas não se lembra que quando eu aponto para uma pessoa um erro, apontei para uma pessoa um erro, tem 3 para cima de mim. Uhum.
e aqui tem um aqui que vai para Deus direto. Então, você só pode apontar erro das pessoas e falar assim, porque quando você aponta, você é cheio de erro também. Sim. Aí criticar os outros é muito bom, criticar. Agora, valorizar é bem pouquinha gente que valoriza, É né? verdade. A gente Eu, muitas quando- das vezes esquece, peca até nisso, né? Porque apontar é mais fácil e elogiar é muito mais Mais difícil, né? difícil. E esse selo vai pra Dona Branca. Dona Branca. Mande aí um recadinho aí pra ela aí, pra ela, quando ela chegar em casa, for assistir aqui, ela surpreender, diga lá, meu amor, um beijo, mande aí pra ela. Meu amor, muito obrigado pelos 3 filhos que você nos deu e pela mulher guerreira que você é. Por trabalhar, graças a Deus, eu acho que é até demais. Eu agradeço muito a ti por tudo que você tem feito na nossa vida. Eita, o homem, Ô, além de É. empreendedor, conhecido no bairro, também é um cara apaixonado, rapaz. Aí os casais de Olha plantões aí, aí. aprenda, menino. É. É isso aí, muito bacana, viu? Eita. Obrigado. vamos falar de coisa futura? Vamos falar? Projetos? Vamos falar dos projetos? Louro, tipo assim, tem alguma coisa nova aí? Tem um empreendimento novo? Tem algo que o senhor planeja, que sonha, e ainda não realizou? Mas, rapaz, isso aqui eu quero realizar ainda em vida, ou eu quero ver o Louro muito maior, eu quero ver sedes do Louro pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Assim, tem alguma coisa que o senhor pensa? É porque é complicado o lado do crescimento. Porque às vezes tem um bocado de gente que é inchando, não é crescendo. Uhum, É uma boa parte do povo incha. Tem um negócio hoje, abre outro e não consegue dar conta. uhum, E para inchar fica meio complicado. É melhor você se manter com seus pés no chão. E agradecer a Deus e fazer a sua parte. Com os pés no chão é diferente, que uma boa parte do povo, quero fazer um investimento, mas vai fazer um investimento que não é dele, é dos outros. uhum. Bacana, viu, Lolo? Assim, as suas palavras aí me faz assim refletir muito. Eu também gosto muito da parte empreendedora. Foi dos pilares, né, que me fez também motivar muito lá na questão da parte do Conjunto Será Ordinário, essa parte de empreender, ajudar os empreendedores, fazer essa parte de divulgação, né, de alguns locais do nosso bairro que, de uma certa forma, as pessoas não conheciam, né, a fundo através dos vídeos. E as suas falas, né, me faz assim refletir e pensar, né? Com sabedoria você tem também para ir muito a ensinar essa garotada que está começando aí, que está realmente tendo, né, a sua jornada empreendedora. E isso me chamou a atenção quando você falou sobre inchar, né? Muitas das vezes a gente acha que está crescendo, mas está só inchando, né? É, Tá só inchando e infelizmente, se as coisas explodirem, é, realmente a gente fica no prejuízo, né? Porque você construir algo sólido no crescimento é muito mais difícil do que você começar ali galgando as coisas, né? Tudinho bonitinho. sempre tem que ter uma valorização muito grande. Lá teve pessoas aí que marcaram, assim, que passaram por mim, que graças a Deus cresceram. Eu fico feliz quando a pessoa que passou por a nossa loja, ela desenvolveu, montou loja, cresceu, desenvolveu. Tem uma menina, graças a Deus, Dona Selma, ela desenvolveu, ela tem uma loja lá do lado do Pecém, na Parada, e ela desenvolveu muito, ela e seu Luiz. Graças a Deus, são pessoas que você fica feliz. Tem uns funcionários meus que, graças a Deus, daqui uns dias estão melhores de vida. A gente fica feliz quando as pessoas que passam por a gente desenvolvem e crescem. Se tem um patamar que eu gosto, é do crescimento das pessoas que passaram por mim. Legal, Por bacana. aqui. E eu vi que você assim, demonstrou muito questão dos seus clientes, né? Você tem uma gratidão enorme por cada cliente seu que você conquistou, vem conquistando, né? E vem conhecendo através do seu negócio, né? Isso é muito bacana. E a gente também veio lhe conhecer, a nossa geração veio lhe conhecer através do seu negócio, né? Negócio, Veio obrigado. aprender um pouco, né? Sobre você. Então, é isso. Eu acho que uma história muito bacana aí do Louro, né? Que a gente tentou transmitir, contar um pouquinho para vocês. E, Louro, uma mensagem que você pudesse deixar aí para quem tá começando, realmente você já tem muita experiência vasta para falar muito
sobre tudo, né? A questão da dificuldade, como foi lá no começo, às vezes a pessoa ia desistir, as pessoas que lhe ajudaram nessa jornada, como você um pouco contou um pouquinho aqui, né? E um conselho que você pudesse dar, né, para aquela pessoa que está começando ou está passando por uma dificuldade, né? Qual conselho você daria, né? Tudo que você queira, você note. Seus objetivos de vida têm que estar anotados do que você quer. E você, quando além de estar anotado, você tem que falar muito com Deus para ele clarear a sua vida. Porque às vezes você pensa numa coisa e é outra. E se você valorizar muito as pessoas, dependendo da situação, elas vão crescer, desenvolver e vão se lembrar de você pro resto da vida. Ajude as pessoas que elas lhe dão retorno. Eu tenho sempre esse negócio na palavra. Amém. E Amém. fala Amém. assim. Amém. Legal. Bacana. É isso aí, É isso Raizinho. aí, satisfeito? Muito bacana. Galera aí conhecer um pouquinho da história, né? A gente tentou de uma forma resumida aqui contar um pouquinho para vocês. Para quem não conhecia, né? Aqui é o Louro, o famoso Ajude o Louro, né? Eu Que ajudou muitas pessoas aqui da parte social do nosso bairro. Também muita gente cresceu, né? Aqui conhecendo, escutando boas histórias, né? Do Louro. Então é isso. Eu acho que esse momento aqui é uma honra, né? Uma honra para a gente aqui receber você e nada melhor do que você contar um pouquinho da sua história, né? Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Só pode dizer obrigado. Senhor, e obrigado a vocês por consideração da gente. E decorar sempre. Faça o bem, sem olhar quem, porque um dia você recebe. Deus está vendo o que você está fazendo. Faça o bem sem olhar quem. Que Deus, mas Deus está vendo. E Ele lhe devolve. Amém, amém, amém. É isso aí, Raizinho. Tomás, mensagem final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal. É o único canal do Conjunto Ceará que vai valorizar realmente quem está aqui com a gente, que vive o nosso dia a dia, quem ajudou a construir o Conjunto Ceará. A gente quer expandir isso aqui, mas a gente quer principalmente conquistar o coração de quem mora no nosso bairro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, clique aqui embaixo, se inscreva nesse canal. Se você veio pelas redes sociais no Louro tem, no Louro procure. Se você veio pelas redes sociais do Louro, por favor, siga o Conjunto Ceará Ordinário, o bairro Conjunto Ceará também. Se você já é do Conjunto Ceará Ordinário e ainda não segue o Louro também, siga o Louro, no Louro tem, lá você vai encontrar tudo também. É o posto Ipiranga também do Conjunto Ceará. Então é isso aí. E fale que viu ele aqui no nosso podcast, que assistiu a entrevista dele, né? Que conheceu um pouquinho da história dele. Então, se inscreva no nosso canal, não se esqueça. E Louro, quer fazer aquele mechan, né? Aqui pro nosso povo aqui de casa, pros nossos amigos. A gente separa esse finalzinho aqui também para você vender o seu peixe. Com isso, rapaz, se você não conhece ainda o Louro, vá lá, que lá eu vou te atender. Se está precisando de alguma coisa que a gente anota, faça o teu mechan. Fala aí pra galera de casa aí, para quem não quer conhecer, convide o pessoal a conhecer. Gente com o Ceará e bairros vizinhos, visite a nossa empresa, Mercadinho Louro, Louro Variedade. Estamos sempre a braços abertos para receber a população. Muito obrigado a todos. Ajude o Louro! Ajude o Louro! É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado pela audiência. Tá. Não se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para o pessoal conhecer um pouquinho da história do Louro. É isso aí. Flávio, boa noite pra você. Um abraço. Tchau. Louro, Obrigado. muito obrigado, meu irmão. Não, de Gratidão. coração, de Foi uma gratidão. honra receber você aqui, viu? Eita, é Muito mesmo. obrigado mesmo, meu irmão. Eu sou do Inter.